todos bem-vindos. Eu me chamo Christian, sou professor de filosofia e na aula de hoje nós iremos falar sobre filosofia helênica. A Grécia Antiga era uma civilização muito vibrante e foi marcada desde a sua origem por uma profunda relação com o mar. Os três mares que banhavam a Grécia Antiga, o mar Egeu, o mar da Jônia e o mar Mediterrâneo, trouxeram para o povo grego muitas vitórias, muitas conquistas, muitas riquezas. Eles fundaram várias colônias em várias partes e levaram a forma de pensar deles para esses lugares. Quando Alexandre da Macedônia se tornou o grande conquistador da antiguidade, ele se encarregou de levar essas ideias gregas para mais longe, indo para o Egito, para a Pérsia e até mesmo a Índia. É a partir daí, das conquistas de Alexandre, que acontece a virada para o período helênico ou helenístico. De todos esses territórios conquistados por Alexandre Magno, pelas culturas que a partir de então passaram a dialogar, o mais poderoso foi, sem sombra de dúvida, o Império Romano, que herdou, adaptou e enriqueceu deuses, mitos e filosofias da Grécia. Um império caracterizado pelo interesse em soluções práticas e pela releitura do homem, que deixa de ser o componente mais importante de uma comunidade restrita e passa a pertencer a uma enorme população de súditos. As principais escolas filosóficas do período helênico são o ceticismo, cinismo, estoicismo e o epicurismo. Elas tinham por objetivo, basicamente, estabelecer um conjunto de preceitos racionais para dirigir a vida de cada indivíduo e, por meio da ausência do sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Vale observar que essas escolas surgiram em um período de conflito ou logo após esses conflitos. A primeira escola que nós iremos falar, ela vem de lá dos Jardins, situado no subúrbio de Atenas, a escola epicurista, o epicurismo. Fundada pelo filósofo Epicuro, o epicurismo propunha ao homem, senhor do seu próprio destino, o dever de buscar o prazer da própria vida. Mas não o prazer a qualquer preço, mas associado à virtude. Os epicuristas buscavam a ataraxia, termo grego que significa o estado de ausência de dor, serenidade, a imperturbabilidade da alma. Epicuro identificou a principal fonte de todos os medos, o medo da morte. Ele dizia: a morte não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que os mortos não estão mais aqui. O epicurismo, ele dizia: se material é a essência do homem, material será também necessariamente o seu bem específico. O bem que, efetivado e realizado, torna o homem feliz. E qual é esse bem? Qual é a sua natureza, considerada no seu imediatismo? Esse bem, segundo o epicurismo, é o prazer. Essa conclusão já havia sido feita por outros filósofos anteriores ao epicurismo, mas o Epicuro, ele reforma radicalmente o hedonismo desses antigos filósofos. Com efeito, os filósofos que o antecederam sustentavam que o prazer é um movimento doce, ao passo que a dor é um movimento violento, e negavam que o estado de calma intermediário, ou seja, a ausência de dor, fosse prazer. Epicuro, ele não só admite esse tipo de prazer na calma, mas lhe dá a máxima importância,
considerando-o como limite supremo, o ápice do prazer. Além disso, enquanto filósofos anteriores ao Epicuro consideravam os prazeres físicos superiores aos psíquicos, Epicuro sustenta exatamente o contrário. De fino indagador da realidade do homem que ele era, o Epicuro compreendera perfeitamente que muito mais que os deleites ou os sofrimentos do corpo, que são circunscritos no tempo, contam as ressonâncias internas e os movimentos da psique que os acompanham e duram por muito mais tempo. Para Epicuro, o verdadeiro prazer vem a ser a ausência de dor no corpo e a ausência de perturbação na alma. A outra escola filosófica que nós iremos falar é uma escola fundada pelo filósofo Zenão, o fundador do estoicismo. A escola estoica, ela marcou profundamente a cultura ocidental, haja vista que ela tem grande influência na religião cristã. Os estoicos, eles defendiam o autocontrole e a moderação física como caminho para a superação dos sofrimentos e das dificuldades da vida. Para os estoicos, a tranquilidade da alma era o mais alto bem a ser alcançado. Os estoicos, eles elaboram discursos voltados aos problemas existenciais, que ao contrário do prazer propagado pelos epicuristas, propõe o dever, a fim de tentarem direcionar o homem a encontrar a felicidade individual. Ao longo do tempo, algumas frases, por exemplo, do Zenão, caíram no gosto popular. Alguns exemplos. Nós temos uma boca e duas orelhas, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. O homem conquista o mundo se conquistar a si mesmo. A meta da vida é viver de acordo com a natureza. Os estoicos, então, eles defendiam uma atitude de serenidade diante das adversidades, de calmaria, não se desesperar diante das adversidades e não se entusiasmar demais diante das vitórias, manter-se sereno a qualquer custo e em qualquer situação. A outra escola filosófica é o cinismo, e essa corrente filosófica surgiu por volta do século 3 ou 4 a.C. Os cínicos buscavam viver em total liberdade, livres de qualquer conforto e da posse de bens. A lógica era de que aquele que não tem não se ilude e não sofre. Os filósofos cínicos, eles dormiam nas ruas, nas praças, comiam qualquer coisa em qualquer lugar, faziam as suas necessidades fisiológicas e mantinham as relações sexuais ao ar livre, totalmente despreocupados. Alguns, inclusive, andavam nus para evitar qualquer tipo de preocupação com roupas. Diógenes foi um dos grandes representantes desse período. Ele, aliás, era uma figura de grande interesse, fantástico, cara. Ele vivia em um barril e, vez ou outra, ele corria pelas ruas de Atenas tentando encontrar uma pessoa honesta. Conta a tradição que o Alexandre Magno, o Grande, ele era um admirador do Diógenes. Certa feita, passando por Atenas, sabendo da presença do filósofo, Alexandre foi até o encontro dele. Vendo-o, ele disse: Diógenes, o que você desejar, peça, que eu te darei. Diógenes olhou para ele e disse: eu desejo que você puxe o seu cavalo mais para o lado, porque vocês estão atrapalhando o meu banho de sol. Alexandre Magno saiu pasmo e disse que, se não fosse Alexandre o Grande, gostaria de ser Diógenes o Cínico.
Essas são as lições que os filósofos helênicos nos trazem. Estou explicando de maneira sucinta, estou disponibilizando no site para vocês atividades que estarão fortalecendo o conhecimento acerca das escolas helênicas. Agradeço a todos pela presença, desejo a todos uma boa semana e até a próxima, gente. Tchau, obrigado, valeu!